Sublime, VS Code, enfim, o que você quiser. O requisito básico, tem o NPM instalado na sua máquina, beleza? Como a gente pode configurar o React? O Facebook ele criou também um React Create App, e essa é uma aplicação, uma biblioteca onde vocês vão poder criar um projeto, startar um projeto front-end, onde ele vai trazer toda a configuração básica para você, não vai ser um framework, mas ele já vai montar o servidor, configurar o Webpack, ter o Jest para realização de testes, e você já vai poder utilizar na sua aplicação. Ele utiliza o React Scripts, essa lib é também disponibilizada à parte, que a gente vai usar nessa primeira aula, ou você pode configurar com task runners e bundle siders, como Webpack, Parcel, Rollup, ou somente com um task runner, como o Bower, o Gulp, mas muito mais comum utilizar o Webpack e os anteriores que eu citei. Mas agora não precisa se preocupar, também vocês podem embedar React com CDN dentro da sua aplicação. Claro, vai de cada caso é uma forma específica. Mas para a gente poder fazer alguns testes bem simples, eu vou criar uma aplicação aqui com vocês utilizando o React Scripts. Abrir aqui o terminal. Eu estou utilizando o Ubuntu, mas o sistema operacional fica a critério de vocês, pode ser Windows, Mac, distribuição de Linux que vocês preferirem. Eu estou aqui no meu terminal, quem estiver utilizando Windows, eu recomendo baixar o Git Bash, eu acho muito mais simples do que o CMD do Windows, mas fica a critério. Eu tenho um projeto aqui inicial, eu vou acessar ele. Vocês podem criar uma pasta só para fazer alguns testes. Beleza, eu criei aqui um projeto inicial, vocês vão criar com o npm instalado, npm init. Ele vai te perguntar qual que é o nome do pacote, pode ficar dando enter em tudo, beleza? Ele criou essa estrutura para vocês, essa parte aqui, scripts e dependencies vai estar zerada, eu só coloquei nessa aplicação aqui, mas ele vai vir vazio, ele perguntou se está tudo certo, vou dar um yes, beleza. Depois de vocês dar um npm init, vocês vão executar este comando aqui, npm install react na versão 16.8.6. Faltou um save aqui, mas o save, se não colocar, ele vai instalar como dependência mesmo do projeto, não como dev dependency. React DOM, eu vou explicar mais adiante para que serve ele. Então, ele vai utilizar a mesma versão do React e o React Scripts. Eu utilizei o React Scripts porque ele vai montar um servidor para mim, eu não quero ter que configurar um server, ter que configurar aqui com o Node, mas ele já vai fazer isso para mim, para a gente fazer mais rápido aqui o projeto. Beleza? Só dar um Enter e esperar a instalação dos pacotes. Opa, deu um errinho aqui. Coloquei um arroba antes, um arroba depois, e a versão que eu quero. Vou terminar de instalar. Quem não souber como o package.json funciona, o que é o NPM, o package.json é onde vão estar todas as configurações, dependências do projeto. O NPM, ele é um gerenciador de dependências do JavaScript. Então, vou criar um projeto com Node, ou um projeto web, eu vou utilizar o NPM para gerenciar minhas dependências. Não quero usar o NPM, quero usar o Yarn, não tem problema, como preferir. Beleza.
Ele já criou, trouxe o meu package.json, instalou minhas dependências. Essa pasta public, vocês vão ter que criar ela também. Opa, deixa eu entrar aqui nela. Por quê? O React Scripts entende que ela é a pasta, o arquivo inicial do projeto. Então aqui o arquivo está bem grande, mas depois todo esse material que eu estou criando aqui na aula vai estar disponibilizado, eu vou disponibilizar no meu GitHub. Então tem algumas coisas aqui a mais, vocês não vão precisar. É só um arquivo HTML bem simples. Pode ser removido. Beleza. Não precisa estar, eu vou deixar o HTML. Então, crie um arquivo HTML bem simples. Dentro de body, crie uma div com o ID root. Mais para frente eu vou explicar para que serve esse ID, por que a gente criou esse ID, por que ele é importante. Então, com o ID root, beleza? Agora vamos vir aqui dentro de source, vocês podem criar uma pastinha chamada src. Dentro dela, eu tenho dois arquivos. Um arquivo CSS, que o meu React Script ele exige que eu crie um arquivo CSS, porque eu estou importando ele aqui. A gente vai utilizar ao longo do projeto para estilizar alguns elementos. Então, pode ter um arquivo CSS com nada, eu coloquei só margin pad zerando eles aqui, aumentei um pouquinho a fonte. E aqui dentro, o meu arquivo de React. Aqui vocês podem perceber que tem vários elementos. Eu estou importando o React DOM, meu arquivo CSS, tem uma Arrow Function aqui dentro, e eu estou fazendo eu estou utilizando aquele root que está aqui no meu index.html para renderizar a minha aplicação do React. Lembrando uma coisa que React ele é uma single page application, uma SPA, ou seja, ele é uma aplicação única. Ele vai renderizar ele vai baixar todo o seu projeto ali e vai renderizar uma vez todas as suas rotas. Então, toda vez que o usuário mudar de rota, é claro, configurando essas rotas, ele não vai para uma outra página, um outro contexto, igual uma aplicação web comum. Então, ele vai trabalhar de uma forma única. Isso tem vantagens de performance, isso é mais fácil também no entendimento do código, tem várias vantagens de ter uma single page application. Mas tem mais desvantagens também, isso não vou entrar muito aqui no SPA, porque isso é matéria para outro curso, outro conteúdo. Mas o que eu quero apresentar é somente essas duas linhas aqui. Eu estou pegando minha div pelo ID root e utilizando o React Render. Esse React DOM, ele tem essa função chamada render, onde eu vou passar um parâmetro e executar o meu elemento. Mas aqui vocês não precisam se preocupar muito, isso é só a configuração do projeto. Mais para frente a gente vai ver ele funcionando, beleza? Então, depois de tudo configurado, a gente pode prosseguir. Aqui é outro divisor de águas de React. Muita gente vê JSX com maus olhos. Eu gosto bastante. Vou explicar agora o que é um JSX. Bom, aqui está uma sintaxe dele. Ele não é HTML e nem é uma string. JSX foi uma linguagem de marcação criada para poder criar elementos primitivos da HTML, criar toda a sua estrutura HTML e ter todo o poder do JavaScript dentro dele. Ou seja, eu posso executar funções JavaScript, ter variáveis dentro do meu JSX. React não separa as tecnologias colocando marcação em arquivos separados, e sim separa conceitos e mantém o código um pouco acoplado, chamando-os de components. Não é obrigatória a utilização do JSX, ele é uma syntax sugar do React Create Element, que é uma função do React. Ou seja, não precisa usar o JSX,
mas facilita bastante. Porque senão toda vez que eu for utilizar, criar algum componente, algum elemento do React, eu vou ter que chamar o createElement, passar o tipo de elemento que eu quero criar, se é um H1, alguma tag HTML, uma div, um body, qualquer coisa, e passar todos os atributos dele. Com JSX isso torna muito mais simples a renderização do meu código. O browser, ele não interpreta o JSX. Para isso é necessário um transpilador de código, como o Babel. Vocês podem, aqui nesse exemplo ele já está configurado. O React Scripts ele já configurou para a gente, mas foi transparente. Webpack Babel, na aula 2 deste módulo, Introdução ao React, eu vou explicar como ele funciona. A gente vai fazer uma configuração do Webpack do Babel. Mas, por enquanto, a gente está deixando tudo encapsulado só para facilitar nosso desenvolvimento. Vou criar aqui um exemplo do que é o JSX. Lembra que a nossa aplicação, a gente acabou de configurar, a gente vai utilizar ela. Vou acessar meu projeto, já está instalado. Caso não tenha a pasta Node Modules, vocês não npm install, mas aí o React Script já vai instalar tudo. Depois, executem npm start. Existe uma task de um script dentro do npm do React Script que vai startar o nosso projeto. A gente vai fazer isso para a gente. Ó, que legal. Apareceu aqui que ele foi startado na porta local, no localhost, né? Na porta 3000. Então a gente vai abrir nosso browser, vai acessar localhost e está aqui nossa aplicação React funcionando. Tá, mas como que ele renderizou isso? O que é o JSX ali por trás? Lembra dessas duas tags aqui? Nela que eu passo o root element, onde ele vai ser renderizado toda a minha aplicação React, ou seja, eu não tenho várias páginas, eu não tenho aquele HTML gigante com várias páginas, importação para todo lado, eu tenho uma aplicação só em um ponto do meu projeto, que está aqui dentro, vocês lembram? Minha página com ID root. Seria muito normal eu ter várias aplicações aqui renderizando no server-side render, por exemplo. Ter que copiar esse código, criar outra página e criando várias páginas HTML. Não é preciso com React. A gente vai estar dentro de uma single page application. Então, o que é meu JSX? O JSX nada mais é que uma função. Eu posso criar uma função. Vou colocar primeiro JSX, onde eu tenho que ter um retorno dela, e aqui dentro eu tenho HTML. Eu vou colocar aqui, ó, meu nome, Bruno Carneiro, certo? Embaixo de Hello World, eu posso executar. Lembrando que, é um ponto importante, eu estou dentro de um HTML, para mim executar qualquer JavaScript, eu vou colocar entre chaves, sempre. Eu quero executar chamar alguma função, alguma coisa aqui, entre chaves, beleza? Tudo que tiver dentro de um JSX. Ele não mistura, ele faz essa mistura de HTML e JavaScript, mas a gente tem que fazer essa separação ali, de como ele vai executar para a gente poder interpretar. Se eu for aqui no browser, tá vendo? Renderizou meu nome, Bruno Carneiro. Bruno Carneiro, colocar a introdução ao React.js. Salvei. Introdução ao React.js. Faltou um T aqui. Meu React Script ele também já configura para mim um hot reload. Então, toda vez que a gente salvar a nossa aplicação, ele já vai atualizar automaticamente. É uma coisa bem legal. Vai, tá, mas ainda não entendi. Tem uma função ali, eu tenho um HTML aqui no meio. Qual que é a vantagem disso? Por exemplo, vamos fazer uma conta bem simples aqui. Que é uma função, uma arrow function. Vou colocar utilizar uma function mesmo.
passando dois parâmetros, A e B, vai retornar A mais B. Lembra que a gente pode utilizar JavaScript aqui dentro? Então, aqui eu tenho uma string HTML normal. Eu vou até colocar um H1 para vocês perceberem que eu posso ter qualquer coisa aqui dentro. Eu tenho um H1, qualquer elemento primitivo da HTML. Elemento primitivo, como aqui está rodando um XML, então HTML, é qualquer tag do HTML, beleza? Vocês podem até mesmo criar tags, mas mas a gente vai ver essa parte nos componentes. Então, eu tenho a soma de A mais B. Vou chamar sum, vou passar 10 e 20. Vou na minha aplicação, a soma é 30. Então, isso é muito poderoso para a nossa aplicação. Ela vai ficar muito mais robusta. O React está indo muito para um caminho de programação funcional, até mesmo por utilizar uma linguagem declarativa. Então, é muito comum, vocês vão ver que é muito comum em projetos React a gente ter um escopo de função utilizando ela. Até facilita mesmo a escalabilidade do projeto, o entendimento. A gente não tem aquela orientação objeto passando de um lado para o outro, tem que fazer herança. No JavaScript a gente pode trabalhar com classe também. Nos exemplos mais para frente a gente vai utilizar a classe, mas não é preciso. Somente funções já resolvem a gente já consegue desenvolver todo o nosso projeto. Mas aqui a gente tem muitas vantagens. A gente pode utilizar o JavaScript dentro de um JSX. Aí você deve estar se perguntando, mas e o CSS? O que a gente utilizou até agora? Para nada. Lembra que eu tenho nosso arquivo aqui, importando? Então, eu vou criar aqui uma classe, teste, color, vou colocar green, não sei o hash dele aqui, o hexadecimal dele, eu vou colocar green mesmo. Como eu estou importando o meu arquivo aqui dentro, eu posso utilizar aqui neste meu contexto. Um ponto importante, como é que eu declaro uma classe no HTML? Como é que eu chamo uma classe? É class. Mas class é uma palavra reservada que o React utiliza. Então, se eu quiser utilizar dentro de uma classe, eu vou usar class name. E vou passar teste, certo? Voltamos aqui para o browser. Então, todo mundo que tiver aquela classe, estiver dentro daquela classe, vai ter a cor verde. Beleza? Então, assim vocês estão vendo que é bem simples utilizar o JSX. A gente tem muita vantagem em separar ele, em utilizar ele dentro do nosso código. Então, como o React falou, ele traz um pouco mais de acoplamento. Não é como o Angular ou o Vue, que traz o HTML, o CSS tudo separado, o React traz junto. Só que o forte do React é a componentização, então a gente vai ver mais pra frente essa separação, beleza?